Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 4 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 24 ao 30, que diz assim: Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus na sinagoga em Nazaré, sua terra natal. E ali ele não é acolhido, não é acreditado. Jesus, ele diz: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Nenhum profeta é recebido em sua pátria. Veja, o povo, uma grande parte, olhava para Jesus, como tem um outro texto que diz, que vai dizer, mas ele não é o filho do José, ele não é a filha não é o filho da Maria, nós não sabemos onde ele morava. Veja, aqui tem algo muito interessante que ainda hoje se repete. A fé que procura se fundamentar em sinais milagrosos. Lembram da segunda leitura de ontem, da carta de São Paulo aos Coríntios? Os judeus pedem milagres, pedem sinais milagrosos para poder crer, embora eles já tivessem visto tantos milagres que Jesus fez, mas não acreditaram. Na terra de Jesus, a mesma coisa. Na terra de Jesus, a mesma coisa. Ou seja, aquelas pessoas não conseguiam enxergar em nosso Senhor, naquele homem simples, e talvez porque fosse simples, o Messias esperado, anunciado, o Filho de Deus. Talvez se fosse um rei poderoso, como eles pensavam que seria o Messias, talvez tivesse acreditado. Mas Jesus, não acreditaram. E Jesus cita dois exemplos, né? Jesus cita aqui o primeiro exemplo do profeta Elias, né? Que no seu tempo não choveu durante 3 anos e 6 meses. E houve grande fome em toda aquela região. Né? Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias. Mas a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. A esta, sim. Inclusive, ela só tinha um punhadozinho de farinha, um punhado de farinha, que ia fazer o pão. Ela mesmo disse, quando Elias vai
pedir a ela, pergunta se ela não tem um pão, ela vai responder. Ela vai responder, olha, desculpe, mas eu só tenho aqui um punhado de farinha. Eu já estou preparando aqui para que eu e meu filho comamos e depois morramos. E o profeta Elias diz, não, pode fazer o pão, faça. E ali houve a multiplicação, né, do pão. Eles comeram e ainda sobrou. Né? É o exemplo que Jesus dá aqui. O segundo exemplo, é de Eliseu. Né? Havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio, um pagão. Naamã. Naamã que fez toda uma viagem, um percurso longo, porque ouviu falar de Eliseu, do homem de Deus. Então ele vai. Eliseu, quando ele chega, Eliseu nem sai para recebê-lo. Manda um dos servos, né? E Naamã fica no primeiro momento furioso com Eliseu. Como é que pode? Ele nem vem me receber aqui. Eliseu pede para ele se banhar, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Né? Ele fica furioso. Como é que pode? Eu faço uma viagem tão longa. Eu escutei falar desse homem de Deus. O que ele pede para eu fazer é mergulhar no rio. Não aceitou no primeiro momento. Até que o servo que estava com ele, o seu servo, disse, mas Senhor, se o homem de Deus pedisse para você fazer uma coisa difícil, você faria. Coisa simples que ele pediu, faz. E aí ele concordou e fez, e ficou curado da lepra, e a sua pele ficou como de uma criancinha. De uma criancinha. Mas veja, no primeiro momento, Naamã esperava uma coisa difícil. Percebe? Ainda hoje, muita gente busca sinais para poder acreditar, para poder crer. Né? Então, só crê, coloca, vamos dizer, colocam condições difíceis para poder acreditar. Então, as pessoas colocam assim numa prateleira as religiões ou as denominações cristãs e vamos lá. Vamos ver aqui o que cada um está oferecendo. Essa aqui está oferecendo curas, essa aqui está oferecendo libertação, essa aqui está oferecendo dinheiro, essa aqui está oferecendo não sei o quê. E escolhe. Quem dá mais? Quem oferece mais? Opa, então vou acreditar nessa daqui. É assim. Não acreditaram em Jesus, o homem simples de Nazaré, filho do Zé, filho da Maria. Não acreditaram. E nós vimos no Evangelho, né? Nós vimos no Evangelho. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas não conseguiram. Jesus saiu e continuou o seu caminho, até porque a sua hora ainda não tinha chegado. Mas então, a grande pergunta que eu faço é: você tem colocado condições para acreditar em Deus? Condições para acolher nosso Senhor e acreditar nele? Você tem colocado condições para viver, aceitar, crer na sua palavra? Pensemos nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.